Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo um pouquinho diferente, vai ser mais esse bate-papo, não vou fazer tantas edições, vai ser mais para a gente fazer um bate-pronto aqui, tá bom? Como vai ser o tema hoje? Inclusive, hoje nós vamos fazer por apresentação, então vai ser um pouquinho bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Em 3, 4 vídeos, mas tudo bem, né? A gente está caminhando aí no trabalho. Então, olha lá, o tema de hoje vai ser radiações e suas aplicações. O conteúdo que nós vamos ver nessa apresentação é o que são radiações, características das ondas, o que é um espectro, 2 tipos de radiações, uso das radiações no cotidiano. Então, bora lá. O que são radiações? Radiações como propagação de energia. Quando se fala em radiação, a imagem que se tem é a de raios cósmicos ou de algo que faz mal à saúde. Mas não é assim que realmente acontece. Radiação é um fenômeno físico em que ocorre a propagação de energia de um ponto ao outro. Ou seja, é o movimento da energia. Esse movimento ele é ondular, ou seja, forma ondas. Aposto que você já viu uma onda, né? Claro que deve ter pensado aí, nas ondas do mar. E sim, ela é uma onda, sim, nós vamos falar um pouquinho dela mais adiante. Característica das ondas. As ondas apresentam várias propriedades, né? E como, por exemplo, nós temos o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância de uma crista, ponto mais alto de uma onda, a outra crista. Então vamos olhar aqui na nossa figura. Deixa eu ver no mouse aqui. Olha lá. Esse pontinho aqui onde está apresentando meu mouse aqui é o ponto mais alto da onda. Vai ser chamado de crista. E o comprimento de onda é essa distância até a outra crista. Vão perceber? Então aqui nós temos um comprimento de onda, outro comprimento de onda, outro comprimento de onda, e por aí vai. Então é de uma crista a outra crista, de uma crista a outra crista, e assim por diante. Quanto maior o comprimento, a frequência dessa onda de subir e descer é menor. As oscilações das ondas podem alterar. Uma onda pode oscilar mais ou menos dentro de um segundo. Na imagem acima, nós vemos uma onda que oscila mais que na imagem anterior. Então, olha lá, nós temos aqui o comprimento de uma onda, certo? Comprimento de uma outra onda, comprimento da onda, comprimento da onda. E olha só, ela tem um comprimento de onda menor que nós vimos na imagem anterior. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Esse sobe e desce aí que nós estamos vendo aqui. Esse sobe e desce, nós estamos acompanhando aqui. Vamos voltar um pouquinho na imagem anterior lá, vamos ver. Olha lá, comprimento de onda maior, menor a frequência. Tem menos, sobe e desce. Ok? Já deu para entender como funciona esse sobe e desce, essas frequências e comprimento de onda? Espero que sim. Conseguimos ver as ondas? As ondas que podem ser identificadas visualmente são as que ocorrem em superfície das substâncias líquidas, como na água. E essas nós chamamos de ondas mecânicas, que precisam de algum meio para se propagar. Então, as ondas do mar, que nós falamos anteriormente, são ondas mecânicas. Outro exemplo é o som. O som precisa do ar para se propagar, então ele é uma onda mecânica. Nós temos também as ondas eletromagnéticas, que não precisam de algum meio material para se propagar. Então nós vamos ter como exemplo a luz, as ondas de rádio e de televisão. Essas ondas elas conseguem se propagar no vácuo, ou seja, no espaço. Nós temos a luz solar, que vai lá do Sol até o planeta Terra, até os outros planetas, né? Então, essas são ondas eletromagnéticas. O som no vácuo não se propaga, ou seja, então no espaço não vai se propagar. Onda mecânica não se propaga no espaço. Onda eletromagnética se propaga
No espaço não precisa de matéria para se propagar. As ondas apresentam várias propriedades, né, que nós dissemos anteriormente, e elas são classificadas de acordo com seu comprimento de onda ou sua frequência. Essas classificações se aplicam a partes do espectro e do espectro. Vamos tentar entender. A palavra espectro tem diversos sentidos e é usada em diferentes contextos. Por extensão do sentido que a palavra tem na área da física, enquanto fenômeno de dispersão, e da farmácia, né, da área da farmácia, como grupo de organismos, derivou a noção de conjunto, gama ou leque, aplicando a uma variedade de coisas ou de opções. Então vamos, para entender um pouco melhor, vamos ao nosso primeiro exemplo ali. Esse antibiótico age no amplo espectro microbiano. O que eu quero dizer com isso? É que esse antibiótico ele vai agir numa variedade boa, um conjunto de variáveis micro-organismos. Então vai ter uma variedade de micro-organismos que esse antibiótico vai estar agindo. Atualmente, a ciência fala não só de um tipo de autismo, mas de muitos tipos diferentes que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. Então, olha lá, quando nós falamos do espectro do autismo, são várias formas que o autismo aparece. O autismo não aparece só de uma forma, ele apresenta várias formas. E aí, então temos variações desse transtorno. Então, nós chamamos isso de um espectro. E agora, um exemplo mais puxado para o nosso tema aqui que nós estamos vendo. O âmbito inteiro de comprimento de onda ou frequências de radiação eletromagnética que se estende dos raios gama até as ondas de rádio mais longas, incluindo a luz visível. Espectro eletromagnético. O âmbito inteiro de comprimento de onda, que nós falamos anteriormente, ou frequências de radiação eletromagnética, que se estende dos raios gama até as ondas de rádios mais longas, incluindo a luz visível. Aí nós vamos ter aí o exemplo aí, né, do espectro eletromagnético. Nós temos as ondas de rádio, nós vamos ter os micro-ondas, o infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Então olha lá, reparem só, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então nós vamos ter comprimentos de ondas maiores, comprimentos de ondas menores, com frequências maiores. Olha lá quanta frequência aqui do raio gama, quanto frequência aqui é muito menor nas ondas de rádio. São dois basicamente tipos de radiações. Radiações ionizantes, que têm uma energia muito alta, e quando atinge algum átomo, ela pode retirar um elétron, formando assim um íon. Por isso que leva o nome de radiação ionizante. Radiações não ionizantes não têm muita energia, não tem energia suficiente para retirar um elétron, mas ela pode gerar efeitos como agitação eletrônica ou excitação eletrônica, como nós podemos também chamar. Uso das radiações no nosso cotidiano. Aqui nós vamos falar um pouquinho dessas radiações, onde elas estão no nosso dia a dia. Tá? E elas vão desde a nossa visão e audição, rádio e TV, até um alimento tratado com alguma radiação, como forno micro-ondas. O espectro de radiação abrange vários tipos, como as ondas de rádio já citadas, micro-ondas, ondas sonoras, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama e as mais energéticas de todos, os raios cósmicos. Então aqui tem um amplo uso, né? Nós vamos falar um pouquinho mais desse uso de cada radiação aí, menos as cósmicas, porque os usos são maiores nas outras. Mas nós vamos falar desses daí cada exemplo. Vamos lá, ondas de rádio. São ondas eletromagnéticas, ou seja, são apenas energia podendo se mover pelo vácuo e pela matéria, como nós falamos anteriormente, né? O comprimento de ondas maiores
que 1 milímetro e frequência baixa, como nós vimos naquela figura onde tinha vários comprimentos de onda. Se com dúvida, volta lá. Então vamos lá. Elas são usadas, né, para TVs e rádio, como o próprio nome já fala, mas também podem ser emitidas por corpos celestes, também distantes, e captados por radiotelescópio, permitindo o seu uso. Seu estudo, perdão. Ondas sonoras são ondas mecânicas, ou seja, precisam de matéria para se movimentar, né? A audição humana consegue identificar essas ondas sonoras com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ondas sonoras menores que 20 Hz nós vamos chamar de infrassom, e ondas sonoras maiores que 20.000 Hz nós vamos chamar de ultrassom. Microondas são também ondas eletromagnéticas de comprimento e frequência mediana, tá? Sendo usado em celulares com menor frequência e o uso também nos fornos de micro-ondas, né, que o nome já fala, né, com uma interação direta com a matéria, principalmente com substâncias com água, devido à frequência maior. Aí nós temos aí o infravermelho, que são ondas eletromagnéticas, frequências que vão variar entre 300 GHz e 405 THz. Essas ondas têm efeito de aquecimento, com aproximar uma mão sem tocar de um local quente. É possível sentir o calor sendo emanado. Também é usado para transmissão de dados. E aí nós vamos ter um exemplo aí do controle remoto, né, que usa o infravermelho para televisão. Luz visível. Essa é a única radiação eletromagnética que nossos olhos conseguem captar, tá? A radiação, os outros tipos de radiações são invisíveis para os nossos olhos. Alguns seres vivos conseguem identificar as outras radiações, mas os seres humanos só conseguem identificar a luz visível. O ultravioleta é um tipo de radiação eletromagnética também com bastante energia. Em frequências maiores tem ação ionizante, né? Sendo a primeira na escala crescente de frequências que nós vimos lá naquele exemplo conjunto, aquele espectro de eletromagnético, que esse fenômeno é detectado. Essa radiação ela é emitida pelo nosso Sol, ela é nociva aos seres humanos e à vida terrestre em geral, mas ela é retida pela camada de ozônio, deixando passar apenas um tipo de radiação ultravioleta menos agressiva, a UVA. Então, aqui nós falamos também da importância da camada de ozônio. E reparem só na sigla aí, UVA, UV, que às vezes aparece em cosméticos para identificar que tem proteção contra esses ultravioletas. O raio-x é um tipo de radiação eletromagnética ionizante. Ela é utilizada para exames médicos, como radiografias e tomografias, permitindo a visualização da parte interna do corpo. E aí, o raio gama, que é o último que nós vamos falar aqui, ele é um tipo de radiação eletromagnética muito energética. Ela tem uma frequência alta aí, e ela tem ela ocorre a partir do decaimento radioativo de alguns átomos com núcleos instáveis, e devido à sua altíssima energia, é muito prejudicial à vida, desorganizando toda a estrutura do organismo. Então, onde que eu vou poder utilizar essa radiação gama, esses raios gamas? Por exemplo, para esterilizar materiais cirúrgicos, né? Em hospitais ocorre o uso do raio gama, por exemplo, para esterilizar esses materiais, eliminando assim esses micro-organismos que podem fazer mal, causar uma infecção durante uma cirurgia. Pessoal, gostou? Deixa o like aí, compartilha o vídeo e até uma próxima. Mas antes de tudo, eu vou agradecer, claro, o carinho que vocês acompanham esse canal. Forte abraço a todos e a todas. Até mais.